Voltando pro assunto, você abordou também um quesito que é a questão que é muito difícil na nossa profissão, que é garantias. São poucos profissionais que fazem o trabalho bem feito e que ele, mesmo que tenha algum problema, ele vai voltar e fazer o trabalho da forma correta. Não é nem correto, às vezes por algum negocinho ali deu algum problema. E às vezes não depende de você, né? Por exemplo, a gente está com um probleminha de uma obra que a gente entregou em esquadria. Faltou algumas vedações em esquadria, então com essa chuvarada, entrou um pouquinho de água ali, estourou um pouquinho a tinta num cantinho e tal. Então, só que chega final de ano, o pessoal todo para, então excesso fica complicado, né? Então assim, recesso, chamei outro vidraceiro para ir lá, uma pessoa que mexe com esquadrias, mas ainda assim recesso, então voltou no final de semana. Uma coisa que é bom destacar, que às vezes pequenos detalhinhos é normal acontecer dentro de uma obra. Você pensa assim, quantos profissionais passou pela obra? O que não pode acontecer é uma coisa grave, uma coisa que você vai ter que demolir, enfim, perder muita coisa, né? E lembrando que ainda a garantia, né? Ela não é imediata, até porque você já tirou o pessoal da obra, aquela obra já foi entregue. Tanto que as obras, antes de entregar, tem alguns testes. Mas, por exemplo, tem coisa que telhado, se não chover, como que testa? Você vai jogar água? Não é a mesma coisa. Nós já fizemos isso uma vez num telhado de um galpão, porque o proprietário solicitou e falou, não, mas eu quero saber se tá vazando e tudo mais. E com caminhão-pipa, né? Caramba, jogando compressão. mas não é a mesma coisa que chuva. Não é. Não vazou uma gota com caminhão-pipa. Choveu, vazou. Então, não é a mesma coisa, até porque a chuva, ela cai de um jeito. Não tem como você simular a chuva, a não ser que você tenha equipamento. Alguma coisa assim. Mas, então assim, essa questão da garantia, você tem um time para você executar, né? Lógico que isso é estipulado em contrato, estipulado entre as partes e tudo mais, mas assim, quando você tira a equipe de obra, é difícil você voltar com ela. Então assim, então vamos fazer a manutenção, isso que tem que fazer. Então você pega lá, faz uma listinha e volta e ataca aquilo ali durante 1, 2, 3 dias que for. E isso é que nem a gente tá falando, não são todos os profissionais que realmente voltam. E às vezes volta ali de um jeito qualquer, coloca um material barato, porque ele, no pensamento da pessoa, eu já entreguei, não tem que ficar impondo, colocando dinheiro naquilo lá que eu já terminei. Dentro do seu orçamento você tem que deixar já uma verbinha para resserviço. Inclusive, o planejamento não parte só da pessoa que quer construir ou reformar, parte do profissional. Também. A gente está falando para as duas linhas. O profissional tem que se planejar com equipe, ele tem que se planejar com transporte. Muita gente só coloca o valor da obra e não sabe como o profissional vai para a obra. Né? Às vezes é uma obra grande que você demanda dependendo estrutura de canteiro. Colocar, exatamente. Tem muita gente que só pensa no osso ali, né? Porque você pega o Irmãos à Obra, né? Que é o da TV, que todo mundo fala, assistindo os Irmãos à Obra e tudo mais. E eles ali trabalham muito com reforma, né? É uma coisa que a gente sempre fala. Eu costumo dizer que se até Irmãos à Obra tem alguns detalhinhos que fala... Porque acontece lá, ele quebrou uma parede, tem um problema lá. Eles mostram, né? Eles mostram que tem uma viga aqui, não vai dar pra fazer... Tá fora do orçamento. Então, assim, tem coisas que são fora do orçamento, que não tem como fugir. É uma obra. Então, assim, você tem que ter um dinheirinho ali para poder aplicar na hora do vamos ver, né? Do vamos ver, entendeu? Para você, qual que é a maior diferença entre o orçamento, né, planejamento de uma obra do zero e uma reforma, do seu ponto de vista? Acho que além também do que você acabou de citar, né? Que é tipo, a reforma tem esses tipos de surpresa, que é de repente eu vou quebrar ali e descobrir que tem um pilar a mais. Porque a reforma eu acho que é mais complicada, porque o cliente tem aquela questão de mudar, né? Então, assim, mesmo que tenha o projeto, a pessoa talvez não consiga enxergar aquilo numa reforma. Numa casa do zero é mais fácil, porque o terreno está limpo. Ela não tem nada na cabeça. Vamos dizer, o HD dela tá zerado ali quanto a casa. E eu acho que o planejamento também anda totalmente diferente, né? Você, na reforma, você consegue fazer um pré-planejamento. Mas lá você pode encontrar uma tubulação inadequada, tanto de esgoto quanto de elétrica, né? Você pode encontrar coisas absurdas que você vai olhar e falar, poxa, isso daqui, como que está de pé hoje, até hoje? Então, assim, nós pegamos uma reforma que... Nos cantos da casa, era uma avenida estrutural, nos cantos da casa não tinha pilares, não tinha ferro, não tinha concreto, era só tijolo, tinha um pedaço de ferro lá, largado, sem continuação. Então, assim, são coisas que não são previstas, né, num orçamento de obra. Aí você tem que colocar um pilar lá. Você colocar um pilar, isso tem custo.
Com certeza, entendeu? né? E não foi previsto. E às vezes você já tem que enfiar a viga a mais ali. Dentro daquela edificação, você considerou que ela estava adequadamente executada, correta. Então, acontece. Às vezes acontece de sobrar pilar e às vezes de faltar pilar, né, então, cara? assim, chegou lá, a casa não tinha uma estrutura, então você tem que fazer uma estrutura para casa. E principalmente algumas casas que são mais antigas, que se construía de um jeito mais antigo, sem planejamento, com o pedreiro do bairro, enfim. Não que o pedreiro do bairro seja todos ruins, mas às vezes você pega um cara que tem metodologias antigas, o cara não faz impermeabilização, aí você tem essa questão também, né? Talvez você tenha que ficar arrumando coisas para depois o seu cliente falar, mas você mexeu aqui e começou a ter problema de, sei lá, verter água aqui. Então são coisas que, tipo, você não pode simplesmente fechar o olho e falar, o problema não é meu, o problema era do anterior. A partir do momento, às vezes, que você mexe, acho que é papel nosso chegar pro cliente e falar, a gente tem um problema aqui, já era existente, né, ser o mais honesto possível, né? Já era existente, você quer que arrume tanto a mais, você não quer que arrume... Tem que ver o que você quer fazer. Às vezes até inviabiliza a continuidade de algum tipo de projeto. Porque daí como que você vai dar garantia numa coisa que você nem sabe como vai acontecer? É isso aí. Você não tem... você não tem respaldo nenhum para dar garantia, né? Acho que faz parte também do planejamento aí. Agora falando do profissional, eu acho que também é questão de, vamos dizer, de auxílio técnico de um advogado nesse tipo de situações, né? Porque às vezes na hora do trabalho, o cara quer concluir o trabalho, ele acaba fazendo, né? Tem alguma dica que você possa dar aí no sentido? Por exemplo, estou numa situação assim, a pessoa de repente tem que assinar um documento para você continuar a obra? Dá para fazer, mas assim, é uma coisa que inviabiliza. Porque assim, como é que você executa, igual você comentou assim, faltou um pilar com uma viga e você vai fazer um sobrado. Mas você entendeu? não faz. Vai bater uma laje. Como é que você faz isso? E assim, não tá no seu custo, vamos dizer. Mas se for numa situação mais simples, como tipo, falta de implementação ali, você já vê que tem um problema e que talvez no futuro dê problema na pintura. Aí acaba perdendo a garantia, né? Porque... Mas a pessoa, ela tem você ali tem que registrar, né? Você tem que registrar, olha, você não quer fazer o serviço correto. Mas não precisa acionar um advogado necessariamente. Eu acho que não. Eu acho que só se você respaldar, você registrar ali e falar, olha, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Entendi. E aí, lógico, com o contrato já firmado anteriormente. E quando tem uma outra situação que às vezes eu paro para pensar, por exemplo, muita gente acaba nesse final de ano, nesse ano que passou, pegou muito apartamento, né? E a gente sabe que subiu muita demanda de mercado e, querendo ou não, muitos profissionais ainda, vamos dizer, que estavam iniciando na profissão, acabaram pegando essas grandes quantidades de obra. Então, e a gente vê, por exemplo, eu acho que eu peguei chave aí de uns 3 ou 4 ano passado, e todos os 3 ou 4 tinha probleminhas que não era tão simples, como caimento, nivelamento de laje, né, de contrapiso, enfim, coisas absurdas como altura de bancada, fora de padrão, os negócios assim. Você chegava, você olhava assim, nossa, daqui uma criança não consegue, bate na testa o negócio, pra mais. Tipo, sei lá, tinha 1 metro de altura. Mais que isso. Né? Tipo, você olhava assim, pra mim tava alto. Imagine pra uma mãe, né? Aí você fala, caramba, né? Como que pode essa altura assim? Eu falei, caramba. Mas tem umas coisas assim, como que... Ou seja, não é a culpa do proprietário também. Não. Mas eu acho que tem que ter uma orientação pro proprietário ele agir, né? Eu acho que isso aí parte de memorial descritivo, projeto, do mais que foi comprado lá, porque às vezes eu falei de apartamento, mas tem outras situações, né? A construtora colocou que se é 1 metro ali, a pessoa assinou e aceitou. Né? Sim. Diferente. Mas eu acho que vai disso, memorial descritivo e projeto, verifica se tem informação, né? Se não tem, questão de laudo, você solicitar um responsável. A gente tem um episódio falando, né? Um episódio com a Ana Laura, né? Acho que alguém comentou aqui também. Eu não lembro quem, mas teve uma pessoa que comentou antes disso. O seu amigo lá, fugiu da memória. O Senji, né? O Senji. Augusto, perícias e tudo mais, e laudos. Então, assim, chama um perito, um engenheiro, né? Para verificar essas coisas. E aí você aciona a construtora. Fala, olha, isso aqui tá fora de padrão, né? Tá fora de padrão. E aí, dentro desse laudo, vai estar falando em normas técnicas e a construtora vai ter que agir.
Não resolveu, aí é colocar no judicial e ver se resolve. É uma coisa também que alguns desses me perguntaram se valia a pena continuar com a reforma, vamos chamar de reforma, né? Porque seria a colocação de piso, fazer os acabamentos. Eu falei, tipo, é uma escolha sua, né? Você tem que procurar um advogado e ver se vale a pena o risco você continuar e depois recorrer se tiver algum risco. Mexer porque com às vezes porque às vezes é complicado dependendo do que for, né? Se for uma coisa simples, às vezes não tem tanto vamos problema. Dizer que é construtora lá para trocar a pia e você já trocou o piso da sua cozinha. E aí o pessoal derruba a coisa. Sabe uma coisa que aconteceu muito, pra você ter uma ideia, em 2 casos estava a tubulação da lavanderia entupida inteira de concreto. De esgoto. De esgoto. O pessoal enfiava a mão assim e batia no concreto dentro do ralo. Aí, tipo, eu falei, nesse caso aí é melhor verificar antes do que fazer qualquer coisa, porque e se precisa quebrar tudo? Tiver que quebrar a parede. E às vezes influencia no de baixo até, né? Então porque você vai estar na promada, né? Você tem que avaliar o método construtivo, né? Que às vezes tá simples ali, trocou ali. Geralmente ainda tem shaft, né? Nos então. apartamentos e tudo mais. Então tem que avaliar isso aí. Então, eu falei, chama um profissional, testa isso. Principalmente essa questão de laudo, né? Laudo. Traz o laudo. Isso aí registra no cartório, laudo datado. Então, É a garantia do negócio, né?